Toda vez que eu tocar aqui, tu vai apertar aqui, transmissão e voltar aqui para a palestra, tá? Aqui, pega o mouse. Eu vou sair. Olá, boa tarde. Vamos aguardar todo mundo chegando. E em instantes a gente vai começar a palestra propriamente dita. Olá a todos, muito boa tarde. Quem está chegando agora, quem vai acompanhar posteriormente. Para quem está chegando agora e não me conhece ainda, eu sou Alexandre Carvalho, sou advogado, especialista em direito ambiental, dos cofundadores do projeto Hub Amazônia. E nessa ação em parceria Hub Amazônia e Instituto Lixo Zero Brasil, estamos fazendo a palestra de abertura do evento da premiação Atitude Cidadã, ano de 2021, na cidade de Ananindeua, no estado do Pará. É com muita satisfação que começamos esse pontapé inicial desse prêmio tão importante que valoriza a cidadania no município de Ananindeua. Nós propusemos com uma conversa inicial a palestra Ética Ambiental e o Exercício da Cidadania enquanto um instrumento de desenvolvimento sustentável. A nossa proposta é tentar, nesses breves minutos que a gente vai estar conversando com vocês, a ideia de relacionar a proteção ambiental com uma atitude ética do cidadão. E isso ser um instrumento para se alcançar no futuro o que almejamos como desenvolvimento sustentável. Essa é a nossa ideia, nossa proposta. Mas de onde vem essa questão de relacionar ética, cidadania e meio ambiente? Isso não vem de uma concepção recente. Eu digo que a concepção ética do pensamento ecológico data, pelo menos na minha concepção, da década de 60 do século passado. Na introdução do que a gente vem a chamar de introdução ao pensamento ecológico, pelo desenvolvimento, naquele período, das primeiras crises ecológicas. Não existisse crises anteriormente, nunca existisse a preocupação com o meio ambiente. Sempre existiu. Mas de uma concepção, ao meu entender, anterior ao início da década de 60 do século passado, enquanto um instrumento de preservação. O movimento ecológico antes era exclusivamente preservacionista. Exclusivamente preservacionista. A partir da década de 60 do século passado, lá nos Estados Unidos, começou a uma concepção de meio ambiente, de proteção do meio ambiente, relacionando principalmente a proteção ambiental com a questão da poluição química. Essas crises ambientais se sustentam em quê? Na maior intervenção do homem, cada vez maior intervenção do homem na natureza. A cada tempo, a cada período histórico, o que se vê? Um aprofundamento da intervenção humana no meio ambiente. O homem, ao meu entender, o homem enquanto instrumento social, ele se não vê como parte da natureza. Ele se vê como dono da natureza. Isso é uma concepção completamente equivocada. Nós somos o quê? Parte da natureza. Fazemos parte desse ecossistema. Não podemos provocar o quê? Um desequilíbrio ambiental para sustentar exclusivamente os nossos interesses pessoais. Assim, lá na década de 60 do século passado, começa o surgimento desse movimento ambientalista de mais questionamento do perante o Estado, questionamento em relação às empresas que maltratam o meio ambiente. O problema da poluição química, como eu falei, foi fundamental para essa discussão. E o expoente dessa discussão foi a bióloga Rachel Carson. Era lá
eu acredito lá no início da década de 60 do século passado, é o que planta a semente da proteção ambiental, do movimento ambientalista para a proteção ambiental. E essa questão, pensar a proteção ambiental uma questão ética, isso que ela trazia, essa discussão de fundo que ela trazia, uma questão de ética ambiental, que a sociedade tinha que ter um comportamento ético para a proteção do meio ambiente, relaciona tudo que a gente vai discutir durante essa semana sobre a atitude cidadã em favor da sustentabilidade. Então, essa atitude cidadã em prol da sustentabilidade ambiental, a favor do desenvolvimento sustentável, não é uma discussão recente, uma discussão dos nossos dias. É uma discussão que vem se construindo historicamente ao longo do tempo. Vamos avançar um pouquinho aqui. E onde se materializou isso no âmbito internacional de maneira mais importante? Foi na Conferência de Estocolmo, em 1972, onde foi realizada na cidade de Estocolmo, na Suécia. Ela foi paradigmática na proteção ambiental. A Conferência de Estocolmo foi paradigmática, repito. Ela mudou o cenário da proteção ambiental no âmbito internacional. Foi a primeira conferência que relacionou, ao meu entender, a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento econômico e social, onde se constatou que há um alto consumo excessivo dos países, principalmente naquela divisão dicotômica que existia no passado entre norte e sul, uma discussão dicotômica, onde os países do norte havia o quê? Um excesso de consumo por parte da sua população, que isso impactava muito fortemente o meio ambiente, e os países do sul, que estavam em outro estágio de desenvolvimento econômico, e por estar no estágio, nesse entendimento, inferior aos países do norte, queriam que, mais progressivamente, degradar ainda mais o meio ambiente, para querer galgar um patamar econômico cada vez maior. Então, países se colocaram em posições opostas. Países do norte querendo o quê? Uma maior preservação, já internalizando dentro do seu âmbito internacional, seu âmbito interno, perdão. A degradação ambiental não era produzente, o consumo excessivo não era adequado por padrões de consumo. O padrão de consumo ia causar uma grande degradação ambiental, em oposição aos países do sul, que queriam degradar ainda mais o meio ambiente para conseguir um status econômico ainda maior, principalmente nas relações econômicas entre os países. E um dos que se opuseram a essa proteção ambiental foi quem? Foi o Brasil. O Brasil era naquele período, em 1972, não era o movimento ambientalista que hoje existe no país. Estava num período da ditadura militar, e que eles quiseram o quê? Crescimento econômico. E esse crescimento econômico proporcionou o quê? Uma maior degradação ambiental. Exemplos? Existe. A Constituição da Companhia Siderúrgica Nacional data desse período. Mas eu digo, foi na Conferência de Estocolmo o pontapé inicial, a semente plantada do que ia ser o quê? Desenvolvimento sustentável. E o seu princípio número 1, logo da Declaração de Estocolmo, é paradigmático. Eu vou repetir para vocês. Logo no princípio número 1, o homem tem um direito fundamental à liberdade, à igualdade e o desfrute das condições de vida adequadas ao meio ambiente, de qualidade que possa permitir uma vida digna e gozar do bem-estar, tendo solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Olha aí a semente que vem a ser discutido nos anos posteriores sobre o que? Desenvolvimento sustentável. E é nessa conferência que põe em xeque, do ponto de vista internacional, uma ideia de desenvolvimento econômico de forma o quê? Ilimitada. Não se pode querer galgar um desenvolvimento econômico sem preservação ambiental, sem a proteção ambiental. É essa a ideia e essa é a proposta que foi trazida lá na Conferência de Estocolmo em 72 e que vai impactar todas as conferências, ao meu entender, no âmbito internacional de proteção ao meio ambiente, até chegar ao movimento nos dias de hoje. Isso foi tão importante que impactou a formulação de nossas legislações de proteção ao meio ambiente. E a Política Nacional do Meio Ambiente brasileira, estabelecida pela Lei
6938 de 1981 já bebe na fonte, eu digo, nessa discussão internacional do que vem a ser proteção ambiental, do que vem a ser meio ambiente. E pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, a conceituação legal, a definição legal do que vem a ser meio ambiente. Tão importante que essa mesma conceituação se estabelece nas outras resoluções e nas outras legislações que vêm posteriormente. Outra relação paradigmática para a proteção ambiental, eu diria também, é o relatório de Brundtland, de 1987. Esse relatório indicou que a pobreza no sul e o consumo extremo dos países do norte, que já vinha se discutindo em 72, mas agora é formulado no âmbito da Organização das Nações Unidas, como causas fundamentais para a insustentabilidade, desenvolvimento e de todas as crises ambientais. Essa é a ideia, essa é a proposta. E nesse relatório que vai ser a ideia de se compatibilizar desenvolvimento econômico e preservação ambiental, dando pontapé inicial à conceituação do que vem a ser desenvolvimento sustentável. Outros instrumentos internacionais do período também falavam sobre essa questão de compatibilização, que era inevitável quem quisesse ter desenvolvimento econômico também pensar numa ideia de preservação ambiental, porque a natureza, nesse galopante processo de uso de matéria-prima para desenvolvimento de novos produtos de uma maneira insustentável, ela é finita, ela ia se esgotar. Não ia ser suficiente para garantir a permanência desse padrão de consumo. E vamos seguindo. Dentro da legislação brasileira, a Constituição Cidadã de 1988, que trouxe, do ponto de vista de proteção constitucional, a proteção ao meio ambiente. E é paradigmático, mais uma vez, o artigo 225 de nossa Constituição, onde todos têm o direito ao meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial para a sadia qualidade de vida. Observem que esses preceitos para os presentes e futuros, essa proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, uma questão de bem-estar, é a concepção da nossa Constituição de 88. E observem, são os preceitos trazidos para a Conferência de Estocolmo, mostrando que no âmbito internacional essa conferência foi um divisor de águas para a proteção ambiental, impactando legislações de diversos países, inclusive a nossa Constituição, em questão de proteção ambiental. Seguindo nessa proteção ambiental, o Brasil sediou em 1992 a Conferência das Nações Unidas de Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, sendo conhecida como ECO 92, onde seu objetivo principal era conciliar desenvolvimento socioeconômico com conservação e proteção dos ecossistemas na Terra. Isso proporcionou, nessa conferência, uma questão de construção de legislações internacionais, protocolos, cartas, declarações de proteção ao meio ambiente. Em destaque várias, como os princípios da proteção da floresta, as convenções da diversidade, mudanças climáticas, enfim. Várias legislações no âmbito internacional foram discutidas e promulgadas a partir da ECO 92. Ou seja, não é mais possível pensar desenvolvimento econômico afastado do desenvolvimento socioambiental. A natureza não é um elemento estanque, exclusivo, na floresta, nos animais, na sua biodiversidade. O homem está inserido nesse meio ambiente. Tem populações que sobrevivem exclusivamente da sua relação simbiótica com o meio ambiente. Então, essas questões de sociobiodiversidade é trazido a partir da ECO 92 e que se impacta de maneira mais prudente, mais condizente com diversos movimentos ambientalistas que surgiram a partir de então, no Brasil e no resto do mundo. Ou seja, a partir de então, todos os movimentos, não só ambientais, mas como políticas públicas de Estado,
e atuações de empresas tiveram que se pensar na pauta do desenvolvimento sustentável, que visa compatibilizar, mais uma vez repito, a compatibilização de crescimento econômico, equilíbrio ambiental e justiça social. Essa é a ideia de fundo do que vem a ser desenvolvimento sustentável. Então, desenvolvimento sustentável não é uma ação que deve ser pensada exclusivamente pelos governos, exclusivamente por empresas, mas sim também pela sociedade. Todos os três entes que participam desse circuito, eu digo, Estado, empresas e sociedade civil organizada, têm que agir em conjunto a favor de uma proposta de desenvolvimento sustentável. Por isso que cidadãos praticam no seu dia a dia atitudes a favor do meio ambiente devem ser o quê? Reconhecidos e valorizados, porque prestam um importante também serviço ambiental. E esse serviço ambiental é conjugado por ações de empresas privadas, deve sim pensar no seu desenvolvimento econômico, ok, mas com preservação ambiental. Pensando no que vai ser os seus resíduos sólidos, rastreando quem são a sua cadeia de fornecedores. É incompatível uma empresa que quer atuar no mercado tenha práticas trabalhistas dentro da sua cadeia de fornecedores, práticas análogas à escravidão. O direito ambiental, a proteção ao meio ambiente também é um direito humano fundamental. Um direito humano fundamental. E por quê? Vai garantir a sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações, cabendo também ao poder público a formulação de políticas públicas a favor do desenvolvimento sustentável. E a ciência, a tecnologia e a inovação tem que estar a favor da proteção do meio ambiente. Também uma ideia de desenvolvimento sustentável. Não é mais possível, é incompatível o desenvolvimento científico ser exclusivamente degradador do meio ambiente. Temos que pensar em soluções tecnológicas para garantir o desenvolvimento econômico junto com a preservação do meio ambiente. É claro que hoje, no período de pandemia, num período de grandes tensões políticas, há uma corrente de pensamento ao redor do mundo. Isso se reveste no Brasil também, de questionamento da ciência. É incompatível, ao meu entender, que parte da sociedade pense no descrédito da ciência. A ciência deve ser construída a favor da agregação do conhecimento, em favor da melhor tomada de decisões, não só de governo, mas de empresas, mas exclusivamente da sociedade civil organizada. Cabe a nós, a partir do progresso da ciência, do conhecimento científico, tomar as melhores ações, tomar as melhores atitudes. Então, quando a gente analisa dados que vê o aumento do desmatamento na Amazônia, quando a gente vê ações do Executivo Federal estimulando, chancelando novos pesticidas agrícolas, por exemplo, que vai trazer uma poluição química para a nossa alimentação, por exemplo, isso é uma preocupação, isso deve ser questionado, por exemplo. Estimulado uma agricultura mais orgânica, uma agricultura familiar, por exemplo. Isso é ter um pensamento ecológico de proteção ambiental dentro do que nós entendemos por desenvolvimento sustentável. Nessa questão, eu vou falar um pouquinho da relação das empresas, da iniciativa privada nessa plataforma de desenvolvimento sustentável, nessa construção de um modelo econômico a favor do desenvolvimento sustentável. E eu trabalho na ideia de uma economia circular, a favor do quê? Da sustentabilidade ambiental. A economia circular é um modelo de produção e consumo que envolve a partilha, a reutilização, a reparação, a reciclagem de materiais e produtos existentes, alargando os ciclos de vida desses produtos. Eu entendo assim. Por exemplo, um aparelho celular hoje que a gente consome.
um computador, um notebook que a gente adquire, ele fica rapidamente superado tecnologicamente. Em 1, 2, 3 anos no máximo, a gente já tem a ideia de trocá-lo. Isso, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista da economia circular, é muito ruim. Porque a cada um ciclo econômico curto, há uma troca de tecnologia de uma maneira muito rápida. Isso produz o quê? Resíduo. Nosso padrão de consumo hoje excessivo produz resíduo. Isso é muito ruim. A economia pensada, então, por muitos anos, foi uma economia linear, onde se adquire matéria-prima, produz o produto e descarta. Esse ciclo vicioso, uso de matéria-prima, produção e descarte, é insustentável ambientalmente. Onde a gente vê esse impacto em maior escala nos grandes centros urbanos, na produção do lixo, na produção dos resíduos sólidos dentro do ambiente urbano. A região metropolitana de Belém está em quase estado de esgotamento na produção do seu lixo orgânico. Temos um termo de ajustamento de conduta a ser seguido pelos municípios da região metropolitana, mas o que a gente vê é falta de estímulo, falta de políticas públicas a favor desse meio ambiente, a favor da mitigação desse resíduo sólido. Por quê? As empresas e a sociedade que se inclui nesse locus urbano está acostumado com o quê? Com uma economia linear, onde parece que a ideia dos resíduos sólidos é uma competência exclusivamente do Estado. O Estado que se vire na destinação adequada dos resíduos sólidos. Mas como eu venho discutindo ao longo desses minutos, a gente tem que ter um comportamento ético a favor do meio ambiente e estimular negócios e empresas, políticas públicas que internalize dentro do seu processo produtivo a economia circular e que a gente consuma, enquanto consumidor, esses produtos. Então, a ideia da economia circular a favor da sustentabilidade é criar uma cadeia de produção, onde há a produção de matéria-prima, produção dos produtos, e as empresas, em parceria, em conjunto com a sociedade civil organizada, deem uma destinação adequada. E esse resíduo possa, em alguma maneira, ser reaproveitado para um novo ciclo produtivo. Essa é a ideia de economia circular. Então, negócios já de impacto que tem essa proposta de estimular essa economia circular deve ter o aporte de políticas públicas para o Estado. Eu vejo estados fazendo políticas públicas para a criação de novos negócios com o uso da tecnologia, mas são poucas, ainda são exemplos diminutos que tem de políticas públicas a favor de negócios de impacto socioambiental. São esses novos negócios que pode dar um freio, pode ser um instrumento de mitigação, eu digo, para um desenvolvimento sustentável na região. A gente tem que mudar a ideia, virar a chave de que a sustentabilidade, a proteção ambiental não se dá perante a sociedade civil como algo de voluntariado, algo altruística, algo de pensamento, eu vou proteger o meio ambiente porque eu acho uma atitude correta. Não, isso é um comportamento ético. A gente tem que ter consciência da nossa destinação dos resíduos sólidos, estimular a prática de reciclagem do lixo, fazer a compostagem. São ações nossas que a gente pode fazer. Mas mais do que isso, a gente tem que o quê? Valorizar e consumir produtos oriundos de empresas, oriundas de negócios, de pessoas que são a favor do desenvolvimento sustentável. Eu vejo exemplos fabulosos que vão ser premiados, inclusive, nesse Prêmio Atitude Cidadã 2021, como um brechó sustentável que tem a proposta de negócio de aumentar a vida útil daquelas roupas, que fatalmente seria descartar. Isso é uma ideia super interessante, isso é uma ideia de negócio fabulosa, que pode ser de impacto
é sim de impacto e a favor da economia circular. São esse tipo de negócios, são esse tipo de atitudes que a gente deve prevalecer, deve consumir enquanto consumidor. Ainda na questão da economia circular, ela traz alguns benefícios. Ela traz a redução da pressão ao meio ambiente. Não há tanta necessidade, dentro desse novo ciclo econômico, de cada vez mais ter uso excessivo, consumo excessivo de matérias-primas. Parte dessas matérias-primas pode ser reaproveitada num novo ciclo econômico. Maior segurança no aprovisionamento dessas matérias-primas. Aumento da competitividade e promoção da inovação, crescimento e emprego. Quantos negócios, quantos modelos de negócios inovadores podem surgir a partir da proteção da biodiversidade, a partir de proteção ambiental, a partir de proteção da natureza? Já pensou quanto a gente pode desenvolver uma cadeia produtiva mais sustentável? É essa ideia, essa ética que eu digo, que a gente, como consumidor, deve consumir. E cobrar dos outros agentes, empresas privadas e o Estado, ações também a favor da sustentabilidade. Nessa ideia de proteção ambiental, vindo dos movimentos ambientalistas lá da década de 70, dos que se estabeleceram mais fortemente a partir da Eco 92, surge o conceito de lixo zero, que é um conceito oriundo que começou nos Estados Unidos, começou lá na Califórnia, com Zero Waste, onde se juntaram um grupo de pessoas preocupados com a questão dos resíduos sólidos, primeiramente nas praias e depois dentro dos centros urbanos. E eles criaram um movimento que se espalhou ao redor do mundo e chegou aqui no Brasil, que é o conceito de lixo zero, que consiste no máximo aproveitamento e correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos e redução, ou mesmo fim, do encaminhamento destes materiais a aterros sanitários ou práticas de incineração. Então, o conceito de lixo zero, que se estabelece no Instituto Lixo Zero Brasil, tem essa pegada ecológica, da sustentabilidade na questão do lixo urbano, na questão da produção de resíduos sólidos, dando uma estímulo a novas ações, a novos produtos pautados na sustentabilidade. É um desafio enorme. Não é de um dia para outro, que eu digo, que a sociedade vai mudar seus padrões de consumo. A gente está, assim, inserido dentro de um ambiente econômico capitalista, de acumulação de capital, de acumulação de bens e serviços, do maior consumo de bens e serviços. Mas o que a gente deve se questionar é a nossa satisfação enquanto indivíduo, enquanto pessoa, é favor ao meio ambiente? Como vai ser o meio ambiente, o locus dos nossos filhos, dos nossos netos? Como vai se dar o meio ambiente no futuro? Como vai se dar a proteção do meio ambiente no futuro? Hoje, locais que tenham maior preservação ambiental, por exemplo, condomínios, residências, enfim, pessoas que em conjunto estão a favor do meio ambiente são se tornando, dentro do ambiente, principalmente urbanos, uma ilha, isolados. Ao seu redor há o quê? Degradação ambiental. Olha a preocupação, olha o impacto que isso vai causar nas gerações futuras. A gente vai criar um ambiente, se a gente não pensar na preocupação ambiental, um ambiente futuro inóspito para as futuras gerações. Difícil de se viver. Com ondas de calor, com ações climáticas extremas. Períodos do ano de muito calor, períodos do ano muito frio. Isso é muito ruim. Isso é viver num ambiente de grandes tensões, grandes variações ambientais. Isso provoca diversas agressões ao meio ambiente e elementos climáticos extremos. Hoje já é comum ver furacões, chuvas, deslizamento de terra, enfim, ações provocadas pelas mudanças climáticas que atingem o nosso dia a dia, principalmente no nosso ambiente urbano. Então vamos mudar nosso padrão de consumo para pensar num ambiente mais saudável para a gente e para nossas futuras gerações. Essa é a ideia que está dentro da concepção do lixo zero. E nada mais justo que estimular essas ações futuras.
estimular bons exemplos. Que bons exemplos sejam o quê? Multiplicadores dessa cidadania ambiental. É isso que eu defendo. Dentro de um comportamento ético ambiental. Esse foi o modus, essa é a ação principal, o objetivo principal desse prêmio Atitude Cidadã, que é gratificar aqueles que implementam o conceito lixo zero dentro das suas cidades. Para que eles sejam o quê? Exemplos multiplicadores de boas práticas ambientais. Para que cada vez mais outros se estimulem dentro da sociedade civil que a proteção ambiental, a questão dos resíduos sólidos, é uma questão que nos atinge no dia a dia. Que a gente deve sim pensar em quê? Em novos modelos de negócio, em novas ações. Para assim cobrar do poder público e do poder privado uma atitude cidadã também. E o que é uma atitude cidadã dentro desse contexto? São estímulos de prática da coleta de recicláveis, limpezas de rios, atitudes inovadoras na gestão de resíduos, atitudes que contribuem para a sustentabilidade ambiental. Mas isso, como eu venho dizer, não deve ser um ato exclusivamente voluntário e altruísta. Não. A gente deve sim, dentro desse contexto, pensar em atos, em ações, em pessoas que fazem do meio ambiente o seu ganha-pão, o meio ambiente como um sustento econômico. Então, ações e negócios que tenham na sustentabilidade o seu modelo de atuação deve sim ser exemplos a ser seguido e que nós, enquanto consumidores, cada vez mais consumam esses produtos, tenham um impacto ambiental menor. O reconhecimento desses cidadãos que vão ser premiados aqui em Ananindeua são exemplos, não que se esgotam, mas os primeiros exemplos de verdadeiros cidadãos. Esse o quê? Que nos orgulham e vão servir de multiplicadores dentro do nosso município para a prática de sustentabilidade ambiental, principalmente no fator de grande impacto que tem hoje, que é a questão dos resíduos sólidos. Esse é o nosso, acredito eu, compromisso enquanto cidadãos, pensar no meio ambiente como instrumento de sustentabilidade e de bem-estar para as presentes e futuras gerações. Esse é o nosso compromisso. Não podemos fugir disso. Vivemos e o meio ambiente exige uma urgência hoje fundamental, porque ele é um direito humano fundamental. Não podemos fugir dessa não proteção. Ok? Essas são as minhas palavras iniciais. Sejam eles um estímulo para que outras práticas cidadãs sustentáveis a favor do meio ambiente ocorram na nossa cidade. O evento Atitude Cidadã é uma ação do Instituto Lixo Zero Brasil, que tem o propósito de disseminar boas práticas ambientais a favor dos resíduos sólidos. Eu espero que essa minha fala só seja um estímulo, não esgote o tema, mas seja um estímulo para a gente ter uma maior consciência ambiental nas nossas cidades. Eu gostaria de agradecer o apoio nessa ação do Instituto Lixo Zero Brasil, do embaixador local, o Ananindeua Lixo Zero, e do Hub Amazônia. São parceiros nesse grande evento que é a Atitude Cidadã 2021 na cidade de Ananindeua, que é só uma cidade das 64 que existe no Brasil, de 20 estados diferentes. Quem quer saber um pouquinho mais e conversar conosco sobre meio ambiente, sustentabilidade, ciência, inovação, tecnologia, propriedade intelectual, proteção do conhecimento, venha lá, nos siga lá no Instagram, professor Alexandre Carvalho. Eu tenho o maior prazer de responder qualquer dúvida, qualquer questionamento posterior e venha discutir e venha fazer parte desse grande movimento Lixo Zero Brasil junto conosco. Muito obrigado.